Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que é uma continuação do nosso trabalho de implementação do script de clavícula automática no nosso DP Auto Rig System. Se você está vendo esse vídeo agora de início, eu acho que é interessante você ver um vídeo anterior onde a gente explicou um pouco sobre o conceito do clavícula automática, sobre a ideia que a gente está desenvolvendo, o protótipo, a gente apresentou ele e a gente também fez um planejamento. Então agora a gente vai começar a fazer o planejamento, que é basicamente nessa parte aqui de criar um grupo acima do nosso controle da clavícula para a gente poder entrar nesse grupo como valores de rotação da extração das rotações que a gente fizer no nosso sistema, tá? Então, basicamente, quando a gente começa a fazer uma edição no nosso script, eu sempre abro o script que fica aqui no nosso Maya, lá no AutoRig, né? Eu venho aqui em Documents, Maya, Scripts, AutoRig System. Aí eu sempre abro esse primeiro, que é o DP AutoRig System, que é o dpautorig.py. E aqui a gente tem nessa linha a versão, ou seja, eu sempre altero a versão aqui porque ela vai ficar compatível com uma atualização que a gente vai criar. E aqui é sempre o log que a gente cria para o usuário saber na hora dele fazer a instalação de o que é o update que ele está sendo feito. Então aqui, como ainda está em construção, eu coloco como WIP AutoClavicle. Então essa é o que eu sempre faço quando eu inicio alguma edição no nosso AutoRig, tá? É uma boa prática porque aí a gente sabe o que a gente está alterando. Quando a gente subir o nosso script no GitHub, fica fácil de identificar pela interface também, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai abrir agora o nosso módulo de limb, que é o módulo de membros que está aqui em módulos, limb. Esse limb é onde a gente encontra a criação do nosso braço e perna, por exemplo. Então aqui a gente tem que procurar clavicle, que a gente deve encontrar onde que está criando esse controle, por exemplo. Que a gente precisa criar um grupo acima desse controle e tudo certo, tá? Como que eu digitei clavicle aqui, eu já sei que o AutoRig ele tem essa função aqui no controls dele, ele tem o CV control, que a gente passa esse ID para ele aqui, e esse ID ele localiza com a curva de controle para criar o nosso rig. Então aqui nesse caso, como que eu sei o ID, como que eu sei qual que é essa curva, vou só mostrar rapidamente para vocês que tem um módulo controls, que ele fica aqui ó, dentro da livraria, ele fica dentro da biblioteca DP Controls. Aí no DP Controls a gente tem aquele CV Controls, que é esse daqui, ó. O CV Control ele espera receber o Control Type, que na verdade é um ID que a gente escreve. Então ele pega esse ID e procura lá no nosso módulo qual que é o nosso da nossa biblioteca, que esse aqui é um módulo, ó, da nossa biblioteca de curvas, qual que ele é. Então ele procura aqui num preset, é um dicionário de preset que a gente tem, que ele vai encontrar o preset de controle com esse type, tá? Esse type ele encontra onde? Ele encontra no nosso no módulo de preset que ele deu load quando o script abriu. Esse módulo ele fica sempre aqui dentro de controls, aqui AutoRig System, controls, preset. Aí a gente tem, por exemplo, o default, que vai falar aqui quais são as curvas de controles para cada um desses IDs. Ó. Esses são os IDs para controle, para, por exemplo, aqui, ó, criar o global, ele pega um square, degree 1, quer dizer, ele é quadrado, ele não tem nada redondo. Por exemplo, o master é um círculo e degree 3. Por exemplo, a gente vai encontrar clavícula aqui, ó, limb clavicle, ele é o ID 30 e ele é do tipo split flat. E o split flat é 3 de degree. Então, como que a gente sabe que é o split flat? No DP AutoRig System, eu vou abrir aqui um Maya novo, dar load no script. E no DP AutoRig System a gente tem uma série de curvas que cada uma tem o seu ID e a gente chama essa curva e ela vai dar load pra gente. Por exemplo, aqui em Control, ó, tem o split flat, que eu sei que é esse daqui, ele cria pra gente um controle de split flat, olha lá. Nesse caso ele veio como linear. A gente poderia também dar load nele como cúbico. Aí ele vem assim, ó, que é o controle da clavícula que a gente quer criar, tá? Então é assim que o AutoRig faz, porque a curva, ela tem o ID guardado nela aqui, ó, tem um tipo, tá? O tipo dela.
Bom, não vou entrar muito nesse detalhe. O que a gente vai fazer agora é tentar criar um grupo acima do nosso limb, que é esse aqui. Vou abrir uma nova cena, que é o limb. A gente vai criar um grupo acima da clavícula. Então a gente tem que estudar aqui como que está a clavícula nesse momento. Ele é esse controle, o speech flat, né, que a gente viu. Aqui ele já está renomeado como clavicle, mas ele tem um grupo zero out e ele tem ele está dentro do grupo dos FKs, tá vendo? Ó? Dentro dos grupos FKs, por quê? A clavícula é um controle FK, ela não tem nenhum IK para ela. Então ela está dentro do controle FKs, do limb, e ela tem um grupo zero out para ela. Tá? O que a gente vai precisar é fazer um grupo entre esses dois, porque eu não quero usar o zero out e entrar valores aqui que vai já atrapalhar esses daqui. Então eu preciso esses já existentes, né? Então a gente vai precisar criar um grupo entre esses dois. Isso talvez seja um pouco mais difícil do que se fosse só criar um grupo, porque a clavícula ela tem conexão com todo o rig. Então quando a gente vê, eu vou fechar esses daqui, que era só para apresentar a ideia de como que cria, porque aqui a gente tem a criação do FK, tá vendo? E ele vai criar todos os FKs em série, ó. Para cada um dos números de joints que tem para ser criado, ele vai criar o 2, o 3, o 4, o 5 e tal. Então seria interessante a gente criar um controle, um grupo acima do controle FK, mas respeitando qual FK que a gente tem na nossa listagem. Então, por exemplo, a gente poderia guardar esse controle FK para saber que ele é esse daqui. Ou então não, ele já está aqui, ó, como 0. Ele já é esse controle, tá? Então a gente não precisa dele aqui. Esse aqui a gente é o controle 0. O FK control list 0 já é o nosso controle FK. Então lá no final do nosso rig, do nosso script, a gente vai começar a editar. E a gente vai começar a fazer o trabalho de autoclavicle. Então lá embaixo eu vou encontrar um lugar interessante. Esse aqui também é um grupo. Ó, eu vou marcar essas duas linhas que vai ficar control list, que a gente precisa do 0 para poder trabalhar a clavícula, que a gente sabe que é o clavícula. E também aqui o FK control list também é importante para a gente, porque ele vai ser o grupo de zero out do controle. Ou seja, essa primeira linha aqui, vai ficar control list, vai nos levar a esse controle, que é o FK control 0. E se a gente for nessa linha aqui, ó, vai ser o 0 FK control list, 0 dele também, que na verdade é esse daqui, vai nos levar ao grupo zero out dele, tá? Porque a função que ele chamou aqui, ó, que é a função utils, cria o grupo zero out, tá? Então ele criou zero out para cada um desses e o 0 dele vai ser o que a gente precisa. Então essas duas variáveis aqui é muito importante para a gente. Uma é a clavícula e a outra é o grupo zero out da clavícula. Então a gente vai ter que criar um grupo entre esses dois. Vamos tentar fazer isso lá embaixo para não atrapalhar o noque código. Porque aqui ele está criando o IK, aqui ele cria o quadrúpede, aqui ele cria o auto-oriente do polyvector, o stretch, aqui ele está criando o ribbon para o bend, que o James nos ajudou a escrever esse código. Obrigado, viu, James? Ó, joinha. O James é muito inteligente, viu? Aqui, ó. Viu? Ele que criou essa parte. Aí, depois até tem que perguntar a ele se eu posso mudar algumas coisas lá que eu gostaria de mudar a nomenclatura de alguns controles e nodes. Mas eu acho que ele é muito bonzinho, ele sempre deixa. Eu vou editar pra gente, pra ficar padronizado, né? No AutoRig eu acho que fica legal. Aqui, por exemplo, a gente tem a parte de organização final dos bends. Excelente. Aqui a gente já entra no Extreme Joint. A gente já entra em duas listas aqui, ó, que são listas de output nesse Integrating Info aqui, que ele sai um dicionário quando ele dá a saída do nosso rig, ele sai um dicionário que ele integra essas coisas para os módulos se integrarem, tá? Então, eu acho que poderia ser antes dessas duas aqui.
que essas aqui são integrating Dix. Antes delas, a gente pode colocar, por exemplo, uma parte para o AutoClavicle, que é onde a gente está trabalhando, tá? Então a gente vai aqui, AutoClavicle. Então aqui a gente entra com o AutoClavicle. Bom, a gente tem aquelas listas e a gente vai fazer o que nessas listas? A gente vai copiar o nome delas, né? Deixa eu copiar para trazer. Bom, uma é essa. A gente sabe que o 0 é a clavícula. E a outra é essa daqui, ó. Só Ctrl, né? Ctrl X não, Ctrl C. Isso, essas duas aqui, agora eu vou dar Ctrl X, tirar elas daqui. E vou levar para baixo, lá onde a gente está trabalhando, no AutoClavicle. Tenham paciência, viu, gente? O desenvolvimento sempre é assim mesmo. A gente às vezes vai e volta no código, erra uma coisa, mexe outra, tá? Então esse daqui, por exemplo, é o nosso clavicle. E esse daqui é o nosso grupo 0 out do clavicle, tá? Sempre que a gente coloca 0, assim, a gente sabe que é o clavicle, porque é o primeiro da lista FK, tá? Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer um grupo. E nesse grupo, a gente vai tentar colocar a mesma orientação do grupo 0 out, que ele entra, quando ele entrar dentro do grupo 0 out, ele não vai ter esses valores aqui, ele vai ser um grupo igual ao 0 out. Eu poderia duplicar o 0 out dele, tá lá dentro, mas eu acho isso meio feio. Eu prefiro fazer um grupo vazio, criar o mesmo sistema de coordenadas aqui, e depois parentear a clavícula lá dentro. Eu acho que é mais elegante. Bom, daria para fazer com Xform, mas eu gosto de pensar em rigging. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo vazio, que vai ser o nosso self.clavicle control group. A gente pode dizer o nome dele como ali, ó, self.fkControlList0, que é o clavícula, mais o underscore control. Eu acho que é um nome bom para... Não, control não, grupo. Que ele vai entrar aqui, ele vai existir aqui, vai ser entre o 0 e o control, ele vai ter o control group. Eu acho que fica legal, tá? Vamos lá. E ele vai ser do tipo vazio. Empty igual a true. Por quê? Porque se eu criar ele aqui depois com alguma coisa dentro e eu mover ele, a coisa vai junto. Então eu não quero que a clavícula mude de lugar só porque eu estou editando o grupo que vai ficar pai dela. Então o que a gente faz? A gente faz, por exemplo, agora. Opa, desculpa. Esse aqui tem que ser igual. É o commands, né? Commands.group, que é o nome do grupo que a gente quer, e o grupo empty. Ok, então até agora somente, entre aspas, criou o grupo. A gente tem que colocar esse grupo no mesmo lugar do grupo 0 out. Então a gente vai fazer uma coisa assim, a gente vai fazer o parent e depois deletar o parent constraint. Por quê? Aí o parent constraint vai ficar temporário. É um parent constraint que a gente já deleta. Então eu vou fazer primeiro o parent aqui para vocês verem. Commands.parent constraint. Aí quem que vai fazer parent em quem? Por exemplo, o grupo 0 out, que é esse aqui. A gente vai fazer o parent dele no nosso novo grupo. E a gente não vai manter o offset. A gente não mantém o offset, que aí ele vai snapar no mesmo lugar onde ele deveria estar. Aí, ao invés de guardar esse grupo na memória e deletar ele depois, a gente vai aqui no início, quando já cria ele, e já pede para deletar. É um pouco abstrato, eu sei, mas é interessante essa técnica porque ele já limpa a memória do que a gente não vai usar. Já limpa o próprio Maya, né? É uma técnica de pensamento de rigging, sabe? Você cria, já deleta, então já faz fácil ali pra gente, tá? Próxima etapa, a gente precisa parentear eles, né? Primeiro vamos fazer assim o save, vamos testar. A gente sempre testa de um pouquinho em pouquinho. Esses dois que a gente já pode tirar para não dar erro.
A gente abre o novo Maya, dá load no script e pede aqui, por exemplo, limb rig. Vamos ver o que ele tem. Ele, nesse lugar aqui, ele tem o grupo zero out e tudo mais, sem parent nenhum, tem um grupo na mesma posição, com a mesma orientação do grupo zero out, porque o zero out fez o que nele? Criou um parent constraint, mantém offset 0 e deletou, tá? Eu acho que é sempre tranquilo de pensar assim, tá? Então agora, o que a gente pode fazer é parentear eles. Então, o que a gente precisa parentear? A gente precisa parentear esse grupo dentro do zero out e o controle dentro do grupo. Aí fica tudo certo. Olha lá, o controle, o grupo e o zero out. Então, vamos fazer isso aqui por programação. Ó. Commands.parent do nosso novo grupo dentro do grupo zero out, que é esse aqui. Ótimo, até aí. Vamos testar. Abrir lá de novo, dar load e limb rig. Agora nós temos o grupo que a gente criou zerado dentro do nosso grupo zero out. Excelente. Então agora a gente precisa colocar o nosso controle dentro dele, parent. Tá? Vamos fazer isso por programação. Parecido com esse, a gente vai dar um commands.parent. Quem vai parentear onde? Então agora a gente tem o nosso controle, que é esse FK aqui, ó, é o nosso controle da clavícula. Ele vai ser filho do nosso novo grupo. Save. Vamos testar. Aqui, dá load, sempre clico nesse botãozinho, ele dá reload no nosso script e recarrega ele para a gente poder dar load nele como ele está, que a gente acabou de salvar, né? Então aqui, ó, por exemplo, tem o nosso controle da clavícula, o grupo acima do controle e o grupo zero out. Então é ótimo porque ele agora está na mesma orientação. Olha. A gente sempre testa o nosso rig, então a gente sempre abre uma nova. Eu recarrego aqui numa nova cena e peço sempre um biped para a gente ver se a gente não estragou, porque quando a gente trabalha com mirror, normalmente ele sempre dá algum detalhe quando a gente faz o mirror de um controle para o outro. E como a gente não quer chegar lá na frente, o nosso setup está todo pronto e a gente vê algum erro, aqui a gente já encontrou. Flipou. Já deu flip aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, ó, rotate 180. Esse aqui tá certo? Tá certo, olha, esse aqui tá certo também. Agora esse tá 180, não sei de onde veio esse 180. Vocês vão ter que procurar. Aqui, ó, no lado direito, aquela mesma questão que eu falei do mirror, ele poderia ter dado algum problema e deu mesmo, ó. Aqui, o nosso grupo da clavícula tá 0. E a orientação tá igual a do pai. Bom, isso daqui pode ser um complicador para a gente ir lá na frente. Por quê? Porque isso pode ter atrapalhado o nosso mirror. Ó. Aqui, ó, atrapalhou o mirror, tá vendo? Realmente atrapalhou o mirror. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que parentear esse cara, que é o controle do lado direito, filho do nosso grupo novo, mas respeitando a mesma orientação que ele já tinha, tá? Isso a gente consegue fazer por programação quando a gente passa um parâmetro no parent, que eu não me, se não me engano é o relative. Aqui não precisa porque ele é igual, ele já é espelhado, mas aqui ele vai precisar porque ele parece que é diferente. Então a gente vai precisar assim, ó, absolute igual a true. Vamos testar se é o absolute, porque ou absolute ou relative, eu não me lembro qual exatamente, que vai fazer com que o limb da clavícula direita, aqui deu algum problema, ó, absolute, não é assim que escreve, tem um E.
Vamos lá. Desculpem, não consegui, hein? Aqui a gente abre o limb, pede o mirror e cria. Aqui está continuando criando assim, ó. Porque então não é o parâmetro relative ou absolute. Eu nunca lembro qual que é, então vamos tentar o relative. Relative. Nova cena. Vamos testar o relative. Biped, simple, rig. Aí a gente vai ver. Se funcionar, a gente pode ir em sequência, mas a gente pode ter um problema com isso lá na frente, quando a gente for fazer o auto-oriente. Talvez a gente vai para o lado direito, esquerdo, ter que conectar em valores diferentes por causa desse 181. Talvez isso precise ser revisto lá na frente, tá? Eu não sei. Quando a gente desenvolve, a gente sempre vai desenvolvendo e vendo as coisas que estão acontecendo, e pode ser que dê dificuldades pra gente, eu acho que tá vendo, ó, como eles estão com orientações diferentes. Essa orientação é necessária para que a gente tenha esse mirror aqui, ó. Então pode ser que ela dê problemas pra gente lá na frente, mas ou não, né? A gente não sabe. Mas ela voltou ao normal, ó. Então o que a gente tem agora são os nossos controles com o grupo acima na mesma orientação do nosso grupo zero out, tá? Lembrando que do lado direito pode ser que não esteja bem feito dessa maneira para a gente poder trabalhar, né? Se a gente aí eu não sei se eu vou deixar esse zero aqui ou não. Talvez a gente precise rever isso lá na frente. Eu vou deixar agora, porque é uma parte que a gente está em desenvolvimento. Se lá na frente der problema, aí a gente volta nessa parte aqui, ó, que é onde a gente fez o parent, que ele pode ter flipado o nosso controle. Então a gente fica com ele em atento aqui. Eu deixo sempre uma marquinha onde a gente está trabalhando. E agora a gente pode passar por uma coisa que é bem rápida antes de terminar esse vídeo, que eu acho que é essa parte aqui, ó. Adicionar um atributo no controle da clavícula, que é igual que a gente tinha aqui no nosso protótipo, que se chama follow, tá? Esse follow aqui, 03, a gente marca ele como valor inicial e já adiciona na clavícula. Então, quando cria a clavícula, a gente já adiciona isso daqui, tá? Então, isso aqui já foi ok. Vamos dizer que está ok. A gente está nessa parte aqui, ó, adicionar o follow, tá? Então, aqui, ó, nessa parte a gente vai adicionar o atributo. Então, aqui a gente só põe assim como create group, autoclavicle group. Isso, essa é a parte que a gente fez. Aí a segunda parte que a gente vai fazer agora é create autoclavicle attribute. Vamos lá? E nesse aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar esse aqui que é o nosso controle da clavícula e adicionar nele um novo atributo, que a gente adiciona assim, ó, commands.add attributes, attr só, e a gente adiciona nesse objeto, que é a nossa controle da clavícula, a gente põe um nome para ele, que é o follow. Agora o nome dele a gente sempre, aqui ó, se a gente seguir referências, ó, a gente sempre coloca long name e depois o tipo dele, tá? Que aqui no caso é data type, mas o nosso vai ser attribute type. Então aqui a gente põe assim, por exemplo, long name. Aí a gente vai passar o nome dele de acordo com o dicionário do nosso idioma que a gente estiver trabalhando. Então, quando a gente trabalha com idiomas, a gente sempre trabalha com dicionários. Por quê? Porque se você for ver aqui, ó, no nosso languages, a gente tem os dicionários. Por exemplo, aqui, português, a gente tem cada um desses códigos aqui, ó. Esse é um JSON file, tá? Cada um desses códigos, ele vai dizer, ó, ele fala, joints serão esquinados em... Então, ele lê esse código aqui, skin, de skinning bem feito para... Tá bom? Então, esse aqui é o ID, e a gente vai procurar aqui o follow, que provavelmente a gente tem esse atributo.
Vamos ver se a gente tem esse atributo. Aqui, ó. Esse é o atributo follow. Se a gente for ver aqui, ele está como seguir em português, mas se a gente for ler ele em inglês, que é o que eu estou mais acostumado, para esse follow aqui, ele encontra aqui, ó, C32, tá vendo? O C32 do inglês é o mesmo que o C32 do... Olha aí, inclusive ele está com follow maiúsculo aqui, aí não ficou legal. Eu vou mudar esse nome para todos os dicionários, que no caso tem um dicionário em francês também. Mas a gente não pode simplesmente só mudar no dicionário e ele não revisar para todos os outros, tá? Aqui também eu gostaria de pôr minúsculo. Isso aqui passou sem eu ver. Ó, eu vou mudar esse nome, assim, ó, Ctrl H. E aí a gente vai lá em todos os files que estão dentro do script DP AutoRig System e a gente vai mudar esse nome por esse aqui minúsculo. Ai, que coragem. Follow, replace all. Tem certeza que quer dar replace em tudo? Sim. Peraí. Cancela. Eu quero dar um match case, quer dizer que ele vai falar se é maiúsculo ou minúsculo. Eu vou dar um match word only, quer dizer que ele só vai fazer isso para quando a palavra estiver completa. Então ele pode dar um find all aqui, ó, ele vai mostrar para a gente onde ele encontra esses follows. Ó. Esses follows estão nesses tipos de comandos, quando ele cria os atributos, tá vendo? Tá, eu quero dar um replace em todos, sou bem corajoso. Então, vamos lá, esse follow vai mudar para esse follow em todos os nossos arquivos desse diretório. Replace, ok. Ah, que medo, 40 vezes utilizado follow no AutoRig, a gente mudou o nome dele. Excelente, então agora o follow, eu salvo ele aqui, pois pode ter dado problema no AutoRig inteiro, a gente pode até ter perdido alguma coisa e depois ter que refazer. Mas não tem problema, a gente tem coragem. A gente vai usar aqui o follow. Só que a gente não pode usar ele simplesmente assim, não. A gente tem que buscar ele lá do nosso dicionário. Então a gente tem um dicionário. Vou pegar já um exemplo aqui para não atrasar demais. Esse aqui é um dicionário que a gente lê uma string no dicionário. Então, essa string aqui de quadrúpede, a gente quer, ao invés de ler uma palavra de quadrúpede, a gente quer ler aquele nosso código, que é o C32 follow. Então, o C32 follow é um código que a gente lê lá do nosso dicionário. Aqui, ó. E ele vai retornar para a gente essa palavra, follow. Então, aqui vai entrar para a gente follow como o nome do atributo que a gente quer adicionar. Até aqui, tudo certo. E a gente tem que falar qual que é o tipo desse atributo. Esse atributo é do tipo float. Então, a gente vai falar attribute type. Aqui a gente pode dizer long ou float. Acho que float vai direitinho, tá? Então ele é do tipo float. A gente fala também qual que é o mínimo valor dele. O mínimo valor é igual a 0. E o max valor é igual a 1. E para terminar a gente passa aqui o default value. Default value igual a, por exemplo, nesse caso a gente acha que o ponto 3 vai ser ideal para a gente. E a gente vai dizer que esse atributo é keyable. Quer dizer que ele vai aparecer na nossa channel box. Keyable igual a true, tá? Eu acho que isso daqui já é o suficiente para a gente. Vamos ver se a gente consegue criar o nosso rig com essa opção. E se ele já vai adicionar esse atributo. Se adicionar o atributo, ele for follow com menos e mais, a gente já está satisfeito por esse momento de desenvolvimento que já atingimos, né? Vamos ver se ele funciona. Só um minutinho, ele já vai criar para a gente. E agora, ele cria, não deu nenhum erro até o momento. Então, a gente vê aqui, follow 0.3, se ele for no 0 ou no 1 e ele é float. Olha, ele passa um número decimal. Então, todos eles estão com isso. Já atendeu para a gente. Ó, os outros não tem isso, porque não são controles de clavícula, só verificando mesmo. Eu acho que já está certinho, tá? Então, até agora, a gente trabalhou nessa parte aqui, ó, onde a gente... Vamos lá, vamos ver. Onde a gente adicionou o nosso grupo acima da clavícula e o nosso atributo,
que é o follow. Então até aqui tá ok. Tá bom? Então a partir de agora a gente já vai partir no próximo vídeo para a implementação mais do setup de AutoClavicle, tá bom? Isso aí, muito obrigado, valeu!